Existe um tipo de cansaço que não passa dormindo. Não melhora com férias. Não se resolve mudando de rotina. É um cansaço que se acumula em silêncio, ano após ano, decisão após decisão. Ele aparece quando você percebe que está vivendo mais para aguentar os dias do que para realmente estar neles. Esse é o terreno onde a depressão cresce, não no caos, mas na normalização da ausência. E 2026 pode ser apenas mais um capítulo dessa repetição, ou o ano em que você finalmente para de cometer os mesmos erros emocionais que vem te mantendo preso. Este vídeo não é um aviso superficial. É uma conversa séria, direta, sem promessas fáceis. Fique até o final, porque o erro mais perigoso costuma surgir justamente quando a pessoa acredita que já entendeu tudo. A depressão não começa no fundo do poço. Um dos erros mais comuns é acreditar que a depressão começa quando tudo desmorona. Não começa. Ela começa quando você aprende a se calar. Quando começa a engolir desconfortos pequenos. Quando ensina a si mesmo que sentir demais é exagero. A depressão se constrói na soma. Na soma do que você adia. Na soma do que você não fala. Na soma do que você suporta além do limite. Em 2026, continuar ignorando esses sinais sutis é repetir o mesmo erro com mais experiência. E isso torna tudo mais difícil. Cansaço emocional constante não é personalidade. Perda de interesse prolongada não é maturidade. Viver no automático não é adaptação saudável. Enquanto você chama de rotina, a depressão chama de instalação definitiva. O erro de acreditar que a depressão é apenas um estado emocional. Outro engano grave é tratar a depressão como algo que existe só na mente. Como se fosse uma ideia errada. Uma interpretação negativa. A depressão altera percepção, memória, motivação, energia, fisiologia. Ela muda a forma como você sente o tempo. Como você interpreta o futuro. Como você percebe a si mesmo. Em 2026, repetir o erro de lutar apenas com pensamento positivo é como tentar segurar uma enchente com as mãos. Não é falta de pensamento bom. É excesso de sobrecarga não processada. O erro de esperar clareza para começar. Muita gente entra em cada novo ano com a mesma promessa silenciosa. Quando eu me sentir melhor, eu faço. Esse pensamento mantém a depressão ativa. Porque a clareza não vem antes do movimento. Ela vem depois. A mente deprimida exige garantias que a vida não oferece. Em 2026, continuar esperando vontade, ânimo ou certeza será apenas uma forma elegante de adiar novamente. A ação pequena precede a melhora. Não o contrário. O erro de se definir pelo que você não consegue mais fazer. A depressão reduz o mundo. E, aos poucos, você começa a se definir pelas perdas. Eu não consigo mais. Eu não sou mais. Eu deixei de ser. Esse tipo de narrativa parece honesta, mas ela constrói uma identidade baseada na ausência. Em 2026, repetir isso significa continuar fortalecendo uma versão de si que existe apenas em comparação. Você não é a soma do que perdeu. Você é o que ainda pode ser reconstruído. O erro de confundir funcionar com estar bem. Muitas pessoas não parecem deprimidas. Elas trabalham, produzem, respondem, mas não sentem presença. Esse é um dos erros mais perigosos, usar desempenho como termômetro de saúde. A depressão se esconde muito bem na produtividade. Em 2026, continuar usando o funcionamento como prova de melhora vai apenas aprofundar o distanciamento interno. Estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. O erro de transformar a dor em identidade. Quando a depressão se prolonga, algo sutil acontece. Você para de dizer estou deprimido e começa a sentir eu sou assim. Esse erro prende. Porque se você acredita que a dor é quem você é, qualquer tentativa de mudança parece traição. Em 2026, repetir isso significa proteger a depressão como se fosse parte essencial da sua história. Ela não é. Ela é um estado, não um destino. O erro de buscar intensidade em vez de consistência. A mente deprimida oscila entre extremos. Ou não faz nada, ou tenta mudar tudo de uma vez. Nenhum dos dois sustenta. Em 2026, cair novamente nesse ciclo vai apenas reforçar a sensação de fracasso. A recuperação não acontece em explosões. Acontece em repetição gentil.
O erro de se isolar para não ser um peso. Muita gente se afasta achando que está protegendo os outros. Mas, na prática, está se abandonando. O isolamento prolongado distorce a percepção. Em 2026, continuar se afastando em nome do autocuidado vai aprofundar a solidão emocional. Cura exige algum nível de contato, mesmo desconfortável. O erro de ignorar o corpo como se ele fosse secundário. A depressão vive no corpo. Sono quebrado, respiração curta, tensão constante. Ignorar isso é manter o ciclo ativo. Em 2026, repetir esse erro é continuar tentando resolver no pensamento algo que também é fisiológico. O corpo não é acessório, é base. O erro de achar que pedir ajuda é fraqueza. Esse erro se disfarça de autonomia, mas é exaustão. Ninguém sustenta tudo sozinho sem pagar um preço alto. Em 2026, continuar carregando tudo em silêncio vai cobrar juros emocionais. Pedir ajuda não te diminui, te mantém inteiro. O erro final: acreditar que nada vai mudar. Esse é o erro mais destrutivo. Confundir repetição com destino. Achar que porque foi assim até agora, sempre será. Isso não é lógica. É a depressão falando. 2026 não precisa ser perfeito. Precisa ser diferente. E diferença começa quando você para de repetir os mesmos erros internos. Se este vídeo falou com você, fique. Inscreva-se. Aqui, o objetivo não é sobreviver aos dias. É recuperar presença dentro deles. Você não chegou até aqui por acaso. E sair desse ciclo começa exatamente com consciência. O erro de acreditar que entender é o mesmo que mudar. Muitas pessoas chegam a um ponto em que dizem: eu já sei porque estou assim. E isso traz um alívio temporário. Mas existe um erro perigoso aí. Entender a origem da dor não significa que ela deixou de agir. Compreender não é o mesmo que transformar. Em 2026, repetir esse erro é usar a lucidez como anestesia. É explicar tudo com clareza e continuar vivendo do mesmo jeito. A depressão adora quando você entende, mas não age. Porque o entendimento sem mudança cria a ilusão de progresso. O erro de esperar um grande evento para se levar a sério. Muita gente só se autoriza a cuidar de si depois de um colapso, uma crise, uma perda, um limite ultrapassado. Esse erro custa caro, porque até lá, você vai se reduzindo em silêncio. Em 2026, continuar esperando algo grande acontecer para mudar é negociar com o próprio desgaste. Você não precisa quebrar para se escutar. O erro de tratar a vida como uma sequência de obrigações. Quando a depressão se prolonga, a vida vira uma lista. Cumprir, entregar, responder. O prazer desaparece não por falta de tempo, mas por falta de permissão interna. Em 2026, manter essa lógica vai reforçar a sensação de que viver é apenas resistir. Você não nasceu para sobreviver aos dias. O erro de confundir controle com segurança. A mente deprimida busca controle, rotinas rígidas, regras internas duras. Mas controle excessivo não traz paz, traz tensão. Em 2026, repetir esse padrão vai manter o sistema nervoso em alerta constante. Segurança vem de flexibilidade, não de rigidez. O erro de ignorar a tristeza antiga. Nem toda dor é atual. Muita coisa que pesa hoje começou anos atrás e foi sendo empurrada. Em 2026, continuar evitando essas emoções antigas vai manter a depressão alimentada. O que não é sentido, não desaparece. Se acumula. O erro de acreditar que você está atrasado demais. Esse pensamento paralisa. Achar que o tempo passou. Que agora é tarde. Isso não é fato. É exaustão falando. Em 2026, repetir essa crença é desistir antes de tentar. Não existe prazo para recuperar presença. O erro de usar distração como estratégia de vida. Celular, séries, ruído constante. A distração alivia momentaneamente, mas cobra depois. Em 2026, continuar fugindo do silêncio vai impedir qualquer reconexão profunda. O silêncio assusta, mas também revela. O erro de se cobrar cura em vez de processo. Muita gente quer acabar com a depressão,
mas não aceita o caminho. Em 2026, repetir essa cobrança vai transformar cada dia difícil em prova de fracasso. Recuperação não é linha reta. É construção.